Bom, recentemente o câncer de intestino, ou coloretal, como falamos na prática médica, tem aparecido muito na mídia por conta de algumas personalidades. Tivemos o falecimento do ex-jogador Pelé e também do ex-jogador Roberto Dinamite por conta dessa doença, estavam em tratamento desse câncer, e também, agora mais recente, o diagnóstico na cantora Preta Gil, que até tem uma idade mais jovem e pode ter algumas diferenças relacionadas aos outros ex-jogadores. Então é importante trazer isso aqui para vocês, esse conteúdo, para falar sobre essa doença que está entre os tipos de câncer mais comuns no nosso meio, tanto em homens quanto mulheres. E nesse vídeo eu quero abordar com vocês, então, o que causa esse câncer, qual a idade mais frequente, o que pode ser feito para tentar prevenir, para diagnosticar de forma precoce, quais são os sintomas e como é feito o tratamento na nossa prática. Então, vem comigo nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Lucian, sou médico oncologista clínico e gostaria de pedir para vocês, se puderem, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que isso ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais e também a plataforma, o YouTube, entregar isso a mais gente. E eu tenho certeza que essa informação aqui pode ajudar muitas pessoas. Quanto mais esse conhecimento é passado para pessoas que principalmente estão passando por isso, seja elas mesmas ou pessoas próximas, isso tende a reduzir a ansiedade, a entender mais o processo. Então, essas são informações que podem ser muito úteis, por isso que eu peço esse apoio aqui para vocês. Bom, o câncer de intestino, ou câncer coloretal, como nós usamos mais na prática, justamente por ele ser mais relacionado às porções finais do intestino, ou que a gente, lá naquela área mais básica da educação, chama de intestino grosso, nós estamos falando aí num tipo de câncer mais comum do nosso meio. Então, eu estou falando no segundo mais frequente na mulher e no terceiro no homem. Então, é uma doença muito importante, muito prevalente na nossa prática e não por acaso tem aparecido na mídia mais recentemente por conta aí dos ex-jogadores Pelé, Roberto Dinamite, agora mais recente na cantora Preta Gil. Bom, essa doença ela tende a aumentar a incidência conforme nós envelhecemos. E a gente vê ali o pico dela mais ou menos entre os 50 a 70 anos de idade. E é importante entender isso para depois nós pensarmos em como detectar isso precoce, como descobrir essa doença o mais cedo possível. Ela pode também atingir pessoas mais jovens, e isso muitas vezes está relacionado à parte genética. Então, o câncer coloretal pode sim ter associação genética. Se você tem um histórico na família, principalmente parente de primeiro grau, se essa pessoa teve um diagnóstico numa idade mais precoce, é importante que seja feita uma avaliação se isso pode trazer um risco para você. Com alguma frequência, nós vemos pessoas na faixa dos 30, 40 anos com diagnóstico de câncer coloretal. Inclusive, no caso da cantora Preta Gil, se eu não me engano, ela tem menos ainda de 50 anos. Então, por isso é importante esse alerta aqui para vocês. Essa doença, então, ela pode estar relacionada também a fatores alimentares. Então, já se sabe que um alto consumo de embutidos, salsicha, presunto, salame, também os defumados, o bom e velho churrasco, ele pode aumentar o risco para essa doença. Assim como um alto consumo de fibras, muito presente nas frutas, nas verduras, isso pode reduzir o risco, pode te proteger contra o câncer de intestino. E aqui um parêntese, sempre que a gente fala a questão de alimentação, não é que você não pode comer o churrasco e só tem que comer verduras, mas é importante ter um hábito mais saudável, ter um equilíbrio nessa questão da alimentação. Isso é muito importante, isso ajuda a prevenir não só o câncer de intestino, mas outros tipos de câncer e também doenças cardíacas, por exemplo, diabetes. Então, essa questão do hábito ela é muito importante para a saúde como um todo. Bom, e como que eu vou detectar esse câncer então? Nas fases iniciais, ele costuma ser assintomático. Por quê? Imagina que quando você engole o alimento, ele vai passar por todo um encanamento. Então a porção final ali, que é o intestino, ela é como se fosse um cano. E esse câncer, ele começa na parte interior, no que a gente chama de mucosa do órgão. Então é ali que ele vai começar a se desenvolver.
Quando ele é muito pequeno ainda, muito inicial, a tendência é que você não tenha sintomas. E conforme ele cresce ali, aí sim podem surgir alterações, como por exemplo, sangramento nas fezes, ou se esse sangramento não for visível, ele pode apresentar uma anemia, por exemplo, porque esse paciente está perdendo sangue. Mas outros sintomas, dor abdominal, pode ter constipação conforme esse câncer cresce, porque imagina, você tem um tumor crescendo dentro de um cano, a tendência é que ele possa ficar obstruído. Então, essa é uma alteração que nós podemos ver na prática. Quando o câncer é detectado nas fases mais precoces, eu estou falando aí mais de 90% de chance de cura. E aí você pode estar se perguntando, se ele é assintomático, como que nós vamos fazer isso? Então, existe recomendação para iniciar a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. E para quem tem histórico familiar, de repente síndromes genéticas, até em fases mais precoces, a partir dos 40 anos de idade. Isso porque você pode detectar a doença numa fase mais precoce, já o câncer instalado, ou aquilo que eu vou chamar aqui para vocês de como se fosse um pré-câncer, que é o pólipo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar disso, ou tenham visto o exame com essa alteração. Então, o pólipo, ele é uma lesão pré-cancerosa. Aquele pólipo ali dentro do intestino, com o passar de vários anos, ele pode evoluir para o câncer. Então, quando você faz uma colonoscopia e detecta um pólipo e ele é retirado, você está resolvendo um problema que poderia surgir no futuro. Então, por isso a importância desse exame. O grande problema ainda na prática é o custo da colonoscopia. Então, infelizmente, no sistema público de saúde, nós temos dificuldade para fazer isso de uma forma populacional, de uma forma geral. Então, fica esse ponto aqui de atenção. Um exame que poderia ajudar é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que basicamente ela vai procurar se tem sangramento. Mas aqui um adendo, ele não é um exame tão bom porque nós temos outras causas de sangramento também no intestino, então muitas vezes ele pode confundir. Mas de repente, na unidade básica de saúde, como é um exame mais simples, mais fácil, ele pode servir ali como uma porta de entrada para, caso tenha uma alteração, de repente você tentar aí fazer uma investigação para detectar essa doença o mais cedo possível. E uma vez que eu tenha diagnosticado um câncer de intestino, qual que é o tratamento? Se essa doença está nas fases iniciais, o tratamento é cirúrgico. E muitas vezes a cirurgia pode ser o único tratamento, pode resolver o problema. Se eu tenho um tumor maior, com fatores de risco, se de repente ele já está comprometendo linfonodos ao redor dessa lesão, pode ser indicado após cirurgia o tratamento com quimioterapia. Então veja, não são todos os casos de câncer de intestino que vão precisar de quimioterapia, de tratamento adjuvante, complementar. Vai depender muito do estadiamento. Então, em fases muito precoces, a cirurgia pode resolver esse problema. E se eu tenho um câncer avançado, então, o que é isso? No diagnóstico dele, eu já vi que ele tem metástase em outros órgãos. E isso pode acontecer nessa doença. O principal local que costuma ser acometido é o fígado, justamente por conta da drenagem desse órgão. Então, é muito comum sair metástases deste e se instalarem no fígado. Outros órgãos que podem ser acometidos, pulmão, nós vemos também com bastante frequência, mas qualquer local pode ser atingido. Ossos, cérebro, enfim, outros órgãos, infelizmente, podem ser acometidos por essa doença, por esse câncer. E se eu diagnostico nessa fase, o que pode ser feito? Bom, se eu tenho apenas uma lesão no fígado, por exemplo, e ela é pequena, pode ser discutido ainda a cirurgia. Eu posso retirar esse câncer do intestino e talvez atacar ele ali naquela região do fígado, fazer essa ressecção. E quando essa doença já tem várias lesões no corpo, normalmente nós vamos tratar com a quimioterapia, que nós chamamos de quimioterapia paliativa. O que é isso? Eu quero fazer um tratamento que vai regredir essa doença, diminuir o máximo possível e estabilizar ela, dando mais qualidade de vida ao paciente e mais tempo de vida também. E aí, dentro disso, nós temos várias alternativas de quimioterapia, de como fazer isso, e mais recentemente temos novas drogas chegando aí para câncer de intestino. Nós temos, por exemplo, antiangiogênicos como bevacizumab, cetuximab para alguns casos, e essas duas podem ser associadas com a quimioterapia. Para alguns tipos de câncer de intestino, com uma alteração específica, podemos usar ainda imunoterapia. Então,
nós temos avançado nesse sentido, acredito que mais novidades devem aparecer nos próximos anos, mas por enquanto ainda é uma doença que tem algumas questões. Tivemos aí recentemente, né, já citei o caso do Pelé, do Roberto Dinamite, então, em geral, com relação à neoplasia em si, nós temos algumas limitações ainda no tratamento, mas de toda forma temos tido avanços importantes aí nos últimos anos. Beleza, pessoal? Então a ideia desse vídeo era trazer um geral para vocês, explicar sobre essa doença, falar sobre um dos cânceres mais frequentes no nosso meio. E eu gostaria de pedir então para vocês deixarem para mim nos comentários dúvidas relacionadas a esse assunto. Se vocês gostariam que eu trouxesse mais sobre esse tema, de repente falar sobre as síndromes genéticas relacionadas a isso, como diagnosticar, esse é um assunto bem amplo que eu poderia trazer aqui para vocês. Beleza? Mais uma vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, que isso me ajuda bastante a estar crescendo aqui o canal e essa informação tá chegando a mais pessoas. Beleza? Até o próximo!